Olá, turma! Então, nos encontramos para mais uma aula de Geomorfologia e Meio Ambiente. E o tema da aula de hoje é a cartografia geomorfológica ou o mapeamento geomorfológico. Ou seja, a representação da geomorfologia, de todas essas características, todos esses estudos que a gente viu ao longo do semestre, a representação disso no papel, né? E nessa abordagem geomorfológica, é necessário que seja representada a compartimentação topográfica, ou seja, o relevo em si, informações de altitude, de quebras do relevo, né, vertentes, morros, canyons, qualquer coisa, feição assim do gênero. São caracterizados então esses padrões das formas, as formas das vertentes, a forma do topo das partes elevadas, as relações com o solo, com a geologia, com o tipo de rocha, com o clima da região, com a vegetação ali instalada. E também é colocada a classificação dessas formas do relevo com relação à sua gênese, à sua origem. É uma forma de origem fluvial, é uma forma de origem eólica, uma forma de origem vulcânica, foi formada por processos marinhos, então essa informação sobre a gênese também está inserida nesses mapas. Sobre o tamanho, né, a morfometria também dessas formas e a dinâmica atual. Então tá, essa forma aqui ocorre no litoral, ali na planície litorânea, por exemplo. Tem áreas que agora estão sendo reprocessadas, né, dunas, são dunas eólicas, mas elas foram formadas por um terraço marinho de quando o nível do mar estava mais elevado, alguns milhares de anos atrás. Então, existe essa caracterização da forma, da gênese daquela forma, mas também dos processos atuantes agora. Né? Ocorre também no Pampa Gaúcho, né? Naquelas situações onde tem processo de arenização. Né? A arenização é um processo atual, mas a origem daquelas formas é outra. Né? São rochas sedimentares que foram expostas à erosão, formaram, né, uma característica geomorfológica daquelas coxilhas que, por mau uso do solo, atualmente estão passando por um processo de arenização. Então é colocado tanto essa gênese, a origem das formas, como os processos atuantes, agora, neste momento. E essas informações, esse conjunto de informações, pode dar tanto a ideia da fragilidade atual, né, o que está acontecendo, como por exemplo a arenização no Pampa Gaúcho, locais onde ocorrem movimentos de massa, e também a identificação de locais potenciais para certos eventos. Né? Então é possível, através do mapa geomorfológico, identificar quais são as áreas mais potenciais ou mais suscetíveis à ocorrência de erosão, quais são as áreas que estão mais sujeitas a processo de assoreamento. Né? Quais são os locais mais sujeitos a inundações, que podem ser atingidos por inundações, por enxurradas. Instabilidade de terrenos em vertentes inclinadas, instabilidade de terrenos planos, né? No caso dos terrenos planos, essa instabilidade pode se dar em função de terremotos, pode se dar em função de erosão subterrânea, né? Principalmente no relevo kárstico, que são rochas muito solúveis, então forma aquelas cavernas subterrâneas que em determinado momento podem colapsar. Também é uma situação o permafrost, né? Aquele solo permanentemente congelado, que também, né, a partir do momento que ele é aquecido a certa temperatura que descongela, este solo que era permanentemente congelado, pode acabar gerando colapsos também. Então, essas características gerais da origem do relevo, quais são os processos atuantes, eles podem dar indicativos sobre a fragilidade desses ambientes e que usos podem ser dados, quais são os usos mais indicados para cada tipo de solo, para cada formação, para cada área dentro da minha área de estudo. Então, nos estudos ambientais, o mapeamento geomorfológico ele acaba se tornando extremamente importante, né? Porque as características, ali, os processos atuantes podem refletir fragilidades e potencialidades do terreno,
E também porque a geomorfologia, as características geomorfológicas, né, os processos atuantes, a altitude, as formas do relevo, elas podem controlar a instalação de certos tipos de vegetação ou atrair certos tipos, certas espécies de animais. Então ela acaba controlando, as características da paisagem acabam sendo controladas assim num primeiro momento por essas características geomorfológicas, né? Então a geomorfologia ela é o principal critério para a delimitação de unidades de paisagem. E a geomorfologia ela pode ser representada, assim, as 4 formas mais comuns de representar a geomorfologia. Através de mapas temáticos físicos, que são aqueles mapas mais simples, né, que mostram só a altitude, mapa topográfico, mapa hipossométrico, né? No caso do exemplo ali do Rio Grande do Sul, o que a gente tem aqui é um mapa esse mapa aqui é um mapa é um mapa hipossométrico, né? Classes de altitude diferentes, com as áreas verdes mais escuras, as regiões mais baixas, passando para verde claro, amarelo, vermelho, aqui um laranja, e esse vermelho mais escuro, as partes mais altas, né? O mapa clinográfico, que é aquele que representa as declividades, né? Onde os terrenos são mais inclinados, onde eles são mais planos. Mapas de orientação de vertentes, então se as vertentes são predominantemente voltadas para norte ou para sul, e a gente viu, né, naquela aula sobre bacias hidrográficas, a gente tinha uma atividade lá que desafiava vocês a pensarem sobre isso, né, qual é a influência da orientação da vertente com relação aos processos hidrológicos que ocorrem ali. E também características hidrográficas, né? A rede hidrográfica, a bacia hidrográfica, tudo isso são formas de representação das características físicas do terreno, né? Mas são mapas mais simples, né? Em geral, mapas individuais que no conjunto dão uma informação do relevo. Os mapas geomorfológicos, de fato, eles são mais completos e mais complexos, tá? E a gente vai ver em mais detalhe assim, quais são as informações. Vocês podem ver ali que tem muito mais feições desenhadas, tem muito mais símbolos, letras, indicando diferentes características do terreno, né? São cores, símbolos, letras inseridos e que dão essa ideia do conjunto de todas as informações geomorfológicas necessárias. Outra forma de representar a geomorfologia, em geral, ela é utilizada em conjunto com mapas, né? De um mapa a gente extrai um perfil topográfico e o perfil topográfico ele vai dar como se fosse um corte do terreno, né? Se eu for fazer esse trajeto de carro, onde que eu subo, onde que eu desço, onde que eu... Então ele vai mostrar, né, a linha do terreno em termos de altitude, né? Com um exagero vertical e vai mostrar como a vegetação, o solo, as rochas, como elas estão relacionadas com essas feições do relevo, né? Então vai mostrar assim, diversas características associadas. Aqui nesse caso, por exemplo, está mostrando diferentes locais, né? Encostas, planícies, terraços, as diferentes vegetações instaladas em cada um desses locais. Então, um perfil topográfico ele dá essa relação de corte e, em geral, ele é usado assim, bastante na ecologia da paisagem para mostrar assim, como o relevo, as mudanças do relevo controlam a mudança da vegetação ao longo de um trajeto, ao longo de uma área. E outra forma de representação é o bloco-diagrama. O bloco-diagrama é uma combinação do mapa com o perfil topográfico, né? Então ele, para ser construído manualmente, assim, sem ser por computador, tem que partir de vários perfis topográficos, né? Digamos 3 né, nesse sentido, 3 nesse sentido, para construir, por fim, o bloco-diagrama, né? Atualmente é possível gerar blocos-diagramas no computador com base em informações de satélite, né? Tem as informações de relevo, SRTM, modelos digitais de terreno, que são esses dados dão uma informação da altitude e eles podem ser processados de diversas formas, né? Todos esses mapas temáticos físicos, por exemplo, eu posso carregar uma imagem de satélite e a partir dela extrair todos esses mapas em questão de uma manhã.
Então, os processos, as geotecnologias nos ajudam muito nesse sentido. E o bloco-diagrama, então, ele é uma representação tridimensional do relevo, então ele vai mostrar assim como se eu estivesse subindo num balão, assim, ou num avião e visse o terreno um pouco de cima, assim, mas conseguisse ainda ver o corte dele, como seria, que tipo de rocha, como é o solo abaixo, né, da linha do terreno. Então eu vejo a linha do terreno, como é o relevo ali, eu vejo o que está instalado em cima e também vejo no corte qual é a espessura do solo, que tipo de rocha tem embaixo e essas características. Aplicações na área ambiental são diversas, tá? No uso da terra, por exemplo, é extremamente importante para o planejamento territorial, regional, tanto para planejamento urbano como rural. É importante para a conservação das paisagens naturais, culturais. Na questão da agricultura ou das áreas florestadas, é possível definir, criar mapas de potencial de uso, de fragilidade, de suscetibilidade à erosão, né, para controle da erosão do solo. O caso de dragagem e irrigação, né, esse mapeamento geomorfológico ele pode auxiliar no planejamento dessas situações de dragagem ou de necessidade de irrigação de uma área de agricultura. No caso da engenharia civil, né, aplicada a essa área ambiental, também existem diversas aplicações, reconstrução, planejamento de ocupações, principalmente no caso urbano, né, eu preciso mobilizar uma comunidade que está numa área de risco, né, quais são as áreas mais propícias para instalar. Eu preciso fazer uma expansão urbana, né? O meu perímetro urbano já está muito enxuto e o município está crescendo, a população urbana está crescendo, eu preciso expandir o perímetro urbano. Qual é o local mais indicado para fazer essa expansão, né? Vou fazer a expansão com base nos conhecidos que eu tenho, os terrenos que eles têm, para valorizar os terrenos deles, ou com base em critérios legais, assim, de para onde é mais fácil expandir os equipamentos urbanos e para onde a situação de risco é menor para as pessoas que ali se instalam. Também a alocação de atividades industriais, né, como eu disse, para qualquer empreendimento é importante conhecer os processos que atuam naquele terreno. Comunicação, estradas, linhas férreas, construção de canais, tá? Tudo isso é importante conhecer a geomorfologia. Eu acho que eu citei um exemplo para vocês na aula de costeira, de processos costeiros, de um local em Cidreira que o campo de dunas está subindo em direção à estrada, né? Então foi uma coisa assim mal planejada e uma estrada foi colocada no local onde as dunas naturalmente, né, transitavam e atravessavam aquela área. Então, é uma questão de planejamento adequado, conhecendo os processos geomorfológicos que ali atuam. Para a construção, obviamente, né, de reservatórios e represas, então toda aquela projeção de qual vai ser a água armazenada, qual vai ser a vazão do rio, qual vai ser a área alagada, tudo isso é feito com base em dados geomorfológicos, né? E nas áreas litorâneas também, por causa da fragilidade ambiental, ele está separado aqui, mas é por causa da fragilidade ambiental e geomorfológica natural dessas áreas litorâneas, essas áreas costeiras, né? Foi dado um destaque assim, mas em qualquer área é importante a gente conhecer as fragilidades e as potencialidades do terreno, mas a região litorânea tem essas sensibilidades ambientais geomorfológicas, né? Uma interferência nos processos geomorfológicos é muito mais fácil, né, uma interferência antrópica nos processos geomorfológicos na área litorânea do que nas áreas continentais, em geral. Tá? Então, só ganhou esse destaque ali por isso, mas potencialidade e fragilidade dos terrenos em geral. E para recursos minerais, né, para prospecção, levantamento geológico, potencial de extração de material, de exploração, danos potenciais e reais, né, causados pela mineração, o projeto das barragens de rejeito, tudo isso é necessário conhecimento geomorfológico associado. E os dados, né?
o mapeamento geomorfológico, de fato, né, não só aqueles mapas físicos simples, como eu falei, né, no slide anterior, o mapeamento geomorfológico completo, que recebe o nome geomorfológico, ou seja, que tem informações geomorfológicas e não só do terreno físico, ele é uma tarefa bastante complexa, porque envolve muitas informações. Assim como ao longo da disciplina a gente estudou muitas informações do relevo, das características dele, com relação ao passado, né, quais são os processos que formaram este relevo, como com relação ao futuro, né, que processos estão atuando ali, qual é a tendência deles para o futuro, a identificação das formas do relevo, o tamanho das formas do relevo, a gênese, a origem dessas formas do relevo, a idade dessas formas do relevo, elas foram formadas há 50 mil anos atrás ou há 50 milhões de anos atrás. A litologia, né, qual é o tipo de rocha associado àquele relevo, qual é o tipo de solo associado àquele relevo, porque tudo isso vai influenciar tanto na vegetação instalada ali, nos biomas instalados ali, como na questão das atividades humanas, influência das atividades humanas nesse território. Então, os tipos de dados do mapeamento geomorfológico, né? Então, ali eu joguei mais ou menos assim qual é, de uma forma geral, quais são as características, tá? Mas a gente pode separar todas essas características em 4 tipos de dados que são apresentados no mapeamento geomorfológico. Um deles é a morfometria. A morfometria é o quê? É as medições com relação à altitude, qual é a distância no terreno, dados básicos do relevo, como aquelas informações presentes nos mapas físicos, né? Então, curva de nível, a drenagem, a rede de drenagem, pode ter outras informações do gênero, mas a morfometria é essa distribuição do relevo no terreno. Então, são esses dados relacionados de uma forma mais geral, né, às características do relevo. A morfografia, bom, aqui vem morfos de forma, né, a forma do relevo, assim como geomorfologia, né, as formas, o estudo das formas do relevo geológicas, né, da Terra. Então aqui são 4 parâmetros morfos, né, 4 parâmetros relacionados às formas do relevo. Um é a morfometria, que são as medições, como altitude, distância, etc. Um é a morfografia, que é a representação das formas, né, através de grafos, através de símbolos, que indicam, então, o que ocorre em cada local. Aqui tem dunas, aqui tem um rio, aqui tem um afloramento rochoso, né, uma exposição extensa de rocha. Então, essa morfografia ela vai indicar, através de símbolos, o que acontece, qual é a forma do relevo e por que área ela se estende, né? Eu tenho um campo de dunas, então eu vou representando dunas na área que compreende o campo, né? O campo de dunas não é eterno e ele também não é uma duna só isolada ali, eu estou representando um campo em uma área, então eu vou repetindo as dunas ao longo desta área. A morfogênese se refere à gênese, à origem, né? Então, são símbolos que indicam os processos morfogenéticos, né? Os processos que deram origem àquelas formas do relevo. E a morfocronologia. A morfocronologia vem de cronos, que é o tempo, né? Então, representa aquela questão de que formas se formaram primeiro, quais se formaram depois, quais são recentes, quais são antigas. E isso dá uma ideia dos processos atuantes naquela área. Com relação à metodologia, é importante a gente chamar a atenção que devido a essa complexidade, todos esses dados que são necessários, a diversidade, né, de características geomorfológicas, é muito diferente tu fazer um mapa geomorfológico de uma área litorânea, de uma área desértica para uma área montanhosa, né? Então, essa diversidade de características e todas essas informações necessárias
Não existe um padrão, uma padronização. Se vocês pegarem mapas topográficos, por exemplo, esses mapas gerais, as cartas topográficas, né, que são disponibilizadas pelo Exército, existe um padrão internacional, né, de representação, de curvas de nível, de símbolos, o que é inserido na carta, né, quais são os dados, como organizar a legenda, existe um padrão internacional para isso. Então, essas cartas, elas são bem organizadas, né, inclusive em termos de escala, de localização de cada carta, né, a forma de organização delas. Quem já fez cartografia deve ter visto essa questão da organização das cartas, né, e a nomenclatura das cartas de uma forma internacional. Então, existem vários padrões na cartografia normal, né, na cartografia topográfica, ou seja, das características gerais do terreno, que não são possíveis no mapeamento geomorfológico por causa da complexidade. Então, não existe um padrão. A única coisa que a União Internacional Geomorfológica conseguiu fazer é dar alguns princípios norteadores, né? Dar algumas regras que devem ser seguidas, assim, que podem ser generalizadas, né? E são princípios norteadores também, não são assim, precisa ser feito dessa forma. Então, é uma orientação, é uma indicação do que fazer. Então, não existe uma regra. E mesmo no Brasil, né, existe mais de uma proposta de como elaborar um mapeamento geomorfológico. Eu vou apresentar alguns para vocês. Mas, em geral, se combina, né, imagens satélite, a maior limitação que os mapas geomorfológicos tinham era com relação à representação do relevo, aquela morfometria, né, como varia a altitude ao longo do terreno e tudo mais. Isso era muito difícil de fazer numa atividade de campo. Então, o advento das fotografias aéreas e principalmente das imagens satélite a partir da década de 70, isso facilitou pra caramba, né, a coleta desses dados, a geração dessas informações. Então, para o mapeamento geomorfológico, a gente combina essa fotointerpretação. Dessa fotointerpretação, eu posso usar imagens satélite para ter a característica da altitude, da onde eu posso tirar a declividade, várias outras questões. Como eu posso interpretar, né, através da fotointerpretação, que vocês vão ver princípios da fotointerpretação em sensoriamento remoto, ou se já fizeram, talvez já tenham visto. Então, através da fotointerpretação, através da interpretação das fotos aéreas e das imagens satélite, eu consigo identificar onde tem dunas, onde tem cicatrizes de movimento de massa. Então, são várias características geomorfológicas que podem ser extraídas das fotografias aéreas ou das imagens satélite. Mas é importante o controle de campo, né? Como tudo, assim, sensoriamento remoto não é chave, né? Ele é uma ferramenta, então ele precisa ter a verificação de campo, precisa ter a verdade de campo associada. Esse mapeamento geomorfológico ele é considerado um mapeamento de detalhe, se a escala é 1 para 10 mil ou 1 para 100 mil. No Brasil, por exemplo, os mapas topográficos, os mapas geomorfológicos disponibilizados são na escala 1 para 250 mil, então uma escala mais geral, assim. E esses mapeamentos de maior detalhe, eles são elaborados conforme, né, a demanda, a necessidade. E é importante para o desenvolvimento da geomorfologia, para a investigação da geomorfologia regional, com aplicação prática e científica, né? Tanto a ciência, o conhecimento de como aquele terreno se desenvolveu, quais são os processos atuantes ali, como a aplicação prática, né? Que empreendimentos podem ser colocados aqui, quais são as potencialidades desse terreno em função de suas características, quais são as fragilidades desse terreno em função das suas características. E os dados litológicos, né, ou seja, a parte das rochas, deve ser marcado com um símbolo especial ou colocado de fundo. Não deve ficar em primeiro plano no mapa, assim, é uma informação secundária. Deve conter, né, aqueles 4 tipos de informações que eu falei antes, né, então morfométricas, morfográficas, morfocronológicas, que possibilitem, né, e da morfogênese também, tá? Eu esqueci, no primeiro item eu esqueci de falar da morfogênese, mas depois eu coloco, dar perspectiva do tamanho, gênese e idade das formas através de símbolos.
em escalas e cores. Tá, então precisa ter essas 4 informações: morfografia, morfometria, morfocronologia e morfogênese. E através dessas informações, né, que seja possível reconstituir o passado, compreender como essas formas se formaram, né, qual foi a evolução dessas formas até aqui, e da mesma forma fazer um prognóstico de tendências futuras, né? Quais são os processos atuantes, o que aconteceu, quais são os processos atuantes e, consequentemente, o que pode acontecer, né? Quais são os processos esperados para aquela região. Então, é importante colocar a idade das formas, né, e organizar, assim, a idade das formas, ela vai dar essa linha do tempo, né, que permite a prospecção futura. E, em geral, a legenda é organizada de ordem cronológica, tá? Ou cronológico ou através da morfogênese. Né? São as 2 formas mais comuns. Porque a morfogênese também está, de certa forma, relacionada com a idade, né? Então, em geral, assim, são os 2 principais critérios para a organização da legenda, né? Então, a legenda tem que dar, assim como nos mapas geológicos, né, a legenda deve estar organizada da forma mais antiga, né, da rocha mais antiga para a mais nova. Nos mapas geomorfológicos isso também deve acontecer. E, em geral, eles são agrupados de acordo com a gênese, né? Todas as formas de origem fluvial, elas têm um conjunto de cores, digamos assim. Todas as formas de origem marinha têm outro conjunto de cores. Então, eles são organizados, assim, de acordo com a idade dessas formas de relevo e de acordo com a gênese delas. Em geral, é o agrupamento, assim, a organização da legenda desse mapa. E, dada essa complexidade, né, acaba tendo uma hierarquia que é necessária representar. Como, por exemplo, eu vou informar a gênese. Se eu for falar aqui da região da Serra aqui, bom, eu tenho uma gênese que está relacionada ao vulcanismo da Serra Geral, né? É a gênese da rocha que se formou aqui e que formou o planalto todo onde a Serra Gaúcha está instalada. Da mesma forma, tem processos erosivos aqui que formam esculturas diferenciadas, né? Que formam relevo ondulado em determinados locais, que formam cânions em outros locais, que formam um relevo mais dissecado, que se chama, né? Que é quando a erosão é mais intensa, mais expressiva, um relevo mais dissecado em outros locais. Então, eu preciso organizar isso de certa forma, né? Então, são organizados em táxons, que seria uma organização hierárquica dessas informações, né? Então, primeiro, as unidades morfoestruturais, ou seja, aquelas originadas da endogênese, né? As grandes formas do relevo. Então, aonde estão as cordilheiras, aonde estão os planaltos, aonde estão as bacias hidrográficas, são essa classificação mais geral, assim, que está relacionada aos processos endogenéticos. A segunda classificação, né, então o passo seguinte é classificar de acordo com as unidades morfoesculturais. Escultural está relacionado aos processos exogenéticos, ou seja, a ação dos rios, das ondas, da chuva, etc. Em geral, eles são identificados em campo ou através de imagens, fotografias aéreas, imagens de satélite, com representação assim por tons, em geral por cores, né? E esse aspecto escultural ele é resultante, né, do tipo climático existente na região. E nem sempre, é importante dizer isso, nem sempre o clima atual é o que deu origem à forma, né? Então tem formas, por exemplo, no Pampa Gaúcho tem algumas cuestas que têm características de terem sido formadas sobre um clima mais árido do que o que nós temos hoje. Então tem algumas formas do relevo que indicam assim a ação de outro tipo de clima, né? E hoje pode ter um regime diferenciado climático, né? Então as unidades morfoesculturais, a forma que deu origem naquela forma do relevo, não necessariamente é o clima atual, é a característica, o processo atuante agora, né?
O terceiro item seriam as unidades morfológicas, né, que são conjuntos de formas semelhantes entre si, unidades em manchas de menor extensão territorial e podem ser de acumulação ou erosivas, né, e eles recebem exatamente essa nomenclatura, né, esse código, que é A para acumulação e D para denudação. O que são essas unidades morfológicas? Um conjunto, um campo de dunas. Uma costa litorânea, ali, um cordão litorâneo, né, uma faixa de areia litorânea, vales fluviais. Né, isso são características de unidades morfológicas. Né, então, são conjuntos de formas formados em geral pelo processo atual. As formas individualizadas, né, então seriam a duna em si, né, esta planície fluvial, então seria uma ordem de detalhe maior, que nem sempre aparece, né, nos mapas, aparecem em mapas de maior detalhe. E mais ainda, né, a questão das vertentes, se é uma vertente côncava ou convexa. A mesma vertente, ela muda de comportamento, né, então ela próxima ao topo, ela é de uma forma, aí na encosta ela tem outra, na baixada ela tem outra, então existe essa variação e eu preciso estar observando num maior detalhe para conseguir ver as diferentes formas de vertentes existentes. Né? Então isso só se aplica a escalas de detalhe, assim, 1 para 25 mil ou maior. E as pequenas formas de detalhe do relevo são aquelas formadas por processos erosivos e acumulação atuais. Digamos assim, uma ilha fluvial em um determinado local, ou uma ravina que está se formando em um local que está passando por um processo erosivo. Então, essas pequenas formas são de detalhe também, então só são representadas em escala de detalhe, ou seja, estudos mais específicos, assim como, por exemplo, o estudo de impacto ambiental de uma barragem, provavelmente vai ter um mapa geomorfológico de maior detalhe que vai apresentar essas formas do relevo. Então, no Brasil, né, uma das formas apresentadas, né, tem um guia, um manual para mapeamento geomorfológico que foi publicado pelo IBGE, e os mapas do IBGE foram, em geral, criados com essa metodologia, né, aqueles que são disponibilizados no site do IBGE. Essas referências estão no final da apresentação, então se vocês tiverem curiosidade, está tudo ali, os links todos disponíveis para vocês consultarem. Então, o que seria equivalente ao aquele primeiro táxon, né, são os domínios morfoestruturais, os grandes conjuntos estruturais, né, que geram aqueles arranjos regionais do relevo, guardam relação de causa entre si, né? Então uma bacia sedimentar que foi formada em determinado período por acomodação, qualquer coisa do gênero. E então ela tem uma origem comum e ela, né, tem características comuns e cobrem uma área expressiva do terreno. Então elas são colocadas assim, esses conjuntos estruturais são colocados como domínios morfoestruturais. As regiões geomorfológicas são aquelas que representam semelhantes fatores da evolução, né? Então, as regiões geomorfológicas seriam o equivalente ao segundo táxon. As unidades geomorfológicas, né, a associação das formas de relevo recorrentes geradas de uma evolução comum, e os tipos de modelados. Os tipos de modelados são as formas do relevo. Se for olhar ali, né, a mesma hierarquia, só que ali os 4 primeiros táxons, né, que seriam os para a escala de trabalho que estava sendo utilizada no Brasil. O mapeamento geomorfológico, assim, a classificação básica, a forma mais utilizada é a do Jurandir Ros, né, que ele é um pesquisador, geógrafo, que trabalhou com representação do terreno, geomorfologia durante muito tempo no Brasil. Então, existia uma proposta mais simplificada, que deu um nome meio árabe, assim, agora me fugiu o nome. Mas a mais utilizada é a do Jurandir Ros, que separa, assim, classifica de uma forma mais, um pouco mais detalhada do que a anterior, que só separava planaltos, planícies e depressões, né? Ele começa a identificar quais são os planaltos, né, diferentes planaltos,
planaltos inseridos em áreas que eram consideradas planícies, assim, de menor extensão, planícies, né, que são aquelas superfícies planas com altitude inferior a 100 metros, e depressões, que são as superfícies com altitude entre 100 e 500 metros, em geral continentais, que ladeiam, né, de certa forma dá para dizer isso, os planaltos. Então, essas unidades morfoestruturais do Brasil, esse mapa é um dos mais utilizados para a classificação, né, das formas do relevo. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós aqui, né, na Serra Gaúcha, a gente está nessa forma aqui, nessa região aqui, se vocês acompanharem, né, essa cor é referente aos planaltos, né, e nós estamos numa área designada com o número 3, que é Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Então, nós estamos na unidade morfoestrutural de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Quem tiver mais na região central do estado, ali onde é o escudo sul-rio-grandense, vai estar nessa área 22 aqui, não, a área mais central não, o escudo, a depressão que existe entre a serra e a área do escudo ali, tá? A área das rochas cristalinas ali da região de Caçapava, Lavras, dali para sul. Então, essa área 22 é uma depressão, né? Ele recebe aqui o símbolo da depressão. O número 22 é a depressão periférica sul-rio-grandense. A área 11 aqui, né, tem a cor do planalto, então aqui nos planaltos, Planalto sul-rio-grandense. Tá? O que a gente chama aqui de escudo sul, eu chamo de escudo sul-rio-grandense porque escudo é o nome geológico, né, do tipo de rocha existente lá. Planalto, um nome geomorfológico daquele tipo de rocha, né? Resultado da erosão daquele tipo de rocha. E a área 27 aqui, né, tem a cor de planície, esse amarelo bem clarinho, a cor das planícies, e se eu for olhar aqui, 27, planície da Lagoa dos Patos e Mirim. Tá? Então, a gente observou aqui a do Rio Grande do Sul, né, mas se eu for olhar aqui, por exemplo, planície, a maior planície que se estende para a área continental brasileira é essa aqui, né, a planície a 23, que é a planície do Rio Amazonas. Né? Tem também a 24 aqui, que é a planície do Rio Araguaia, mas em geral, aqui é 26 também, mas em geral a área continental aqui é feita por planaltos e depressões, né? Então tem esses códigos aqui. E dá para observar, por exemplo, que bem no norte do estado aqui, que tem aquelas cordilheiras, incluindo o Pico da Neblina, né, essa área 5 é os planaltos residuais norte-amazônicos. Então dá para observar aqui as diferentes estruturas, os diferentes domínios morfoestruturais do Brasil, né, ou seja, as grandes subdivisões do Brasil. Então essas unidades morfoestruturais são usadas numa classificação pré-existente. Depois tem as unidades morfoesculturais, né? E, por fim, os tipos de modelados. Esses tipos de modelados, eles podem ser de acumulação, né? Então ele recebe a nomenclatura A, né? Recebe o símbolo, ele vai uma indicação do símbolo, um código, né, no mapa. Então, de acumulação, recebe o A. Se for fluvial, é AF, se for marinha, AM, se for flúvio marinha, AFM, se for lacustre, AL. Flúvio lacustre FL, eólica E, coluvial ou de enxurrada C, de inundação I. Então, ele vai recebendo nessas denominações aqui. Se for uma planície fluvial é AF, se for um terraço fluvial vai ser ATF. Então, eu posso observar aqui esses códigos, né? Tipo, dunas eólicas, vai ser o código AED. Tá? A de acumulação, E de eólico, D de dunas. Então, esses códigos aqui são utilizados em todos os mapas feitos no Brasil. Outro tipo de modelado é o de denudação ou de dissecação, que são as feições erosivas, né? E elas recebem o símbolo D, né? Homogênea ou estrutural ou diferenciada, quando essa erosão é controlada por alguma feição estrutural geológica, que recebe o DE. E essas feições de dissecação, então, elas podem ser
DC, né, uma feição de dissecação, com o topo convexo, DT, uma feição de erosão, uma feição erosiva, com o topo tabular, e DAs, quando é uma feição erosiva com o topo aguçado. Topo convexo, né, o topo curvo. Topo tabular, retilíneo. E topo aguçado é quando, né, o topo forma um ângulo. Tá? Então, essas características são colocadas, né, nessa subdivisão. Tem ainda as feições de aplanamento, né, que são as feições que eles chamam de pediplano, por isso recebe o código P, que ele pode ser degradado ou retocado, né, então recebe o código PG ou PR, e as feições de dissolução, que em geral ocorrem só em terreno kárstico, recebem o símbolo K, né, que é o karst coberto em exumação. Então, o símbolo K são feições de dissolução, e isso só acontece em alguns tipos de rocha, tá? E todos os tipos de modelados vocês vão ver que ele termina com um número, né, ou um código, que pode ser MFA, ou FA, ou MO, FO, ou um número, 1, 2, 3, 4, tá? E isso está relacionado a algumas classes de avaliação morfodinâmica, por exemplo, se a erosão é muito forte, se a dissecação do relevo é muito acentuada ou fraca. Então, tem uma indicação numérica ali que é complementar, tá? Então, como exemplo aqui, né, tipos de modelados formas do relevo da bacia do Taquariantas, que é um artigo publicado. Então, aqui eu tenho, né, a delimitação da bacia, a hidrografia, a rede de drenagem principal, né, e dentro eu tenho essa diferenciação, né, das feições de dissecação, as feições erosivas, né, aqui, topos tabulares, topos convexos, topos angulares, né, que mais próximo às vertentes, a rede hidrográfica tem mais dissecações com topos angulares. Depois, feições de dissecação de colinas e, por fim, aqui mais próximo à foz do rio, feições de acumulação, né, terraços fluviais, colúvios e também algumas áreas de aplanamento que ocorrem assim, em menor proporção ao longo da bacia. Então, esse é um mapa geomorfológico onde foram classificados os tipos gerais de modelados que aconteciam e cada um recebeu uma cor. E outra colocação que se insere no mapa geomorfológico, né, dentro de toda essa complexidade, são a forma do relevo simbolizada, né, a inserção de símbolos que indicam determinada ocorrência, né. Então, por exemplo, uma indicação, assim, várias linhas formando um V com várias linhas internas, né, indica uma acumulação deltaica. Sempre que eu tiver uma linha com risquinhos do lado, como esse segundo caso aqui, isso é uma borda de terraço, né, pode ser fluvial ou marinho. Sempre os risquinhos indicando para onde o relevo cai, né, para onde ele desce. Então, é uma borda de terraço, aqui no caso, né, essa parte seria mais alta e para cá ele desce. Né, que para cima ele desce, porque os risquinhos estão para cima. Se eu tenho uma área de topo aguçado, por exemplo, tá, que desce para os dois lados, eu vou ter risquinho para os dois lados. Tá. Leque aluvial. Esses Vzinhos aqui na sequência significam feições erosivas, assim, um vale mais acentuado, um vale mais significativo, né, nas áreas continentais. Se esses Vzinhos estiverem dentro da área marinha, né, eles significam uma formação de recife. As setas significam a inclinação, né, a orientação do fluxo de água preferencial, ou onde o fluxo de água se concentra. Aqui tá parecendo um V, assim, mas em geral é uma curvinha, assim, né? Um C virado, são as dunas eólicas. Símbolos que indicam movimentos de massa, né? O triângulo preenchido aqui, movimento de massa localizado. Quadrado é quando tem movimentos de massa generalizados, ou seja, ocorre muito. Esse losango aqui é usado para morro testemunho, ou mesa, ou seja, um relevo relativamente plano, né? Um relevo
mais suave e tem algumas montanhas, alguns morros que se destacam, né? Esses morros são chamados de morros testemunhos e recebem esse símbolo no mapa. Então, vendo aqui outro exemplo, né? O recorte da bacia hidrográfica do Taquariantas também, né? daquele caso lá, mostrando essas feições lineares, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, aquela feição de borda de tabuleiro, de escarpa, né? Então, aqui eu tenho um relevo relativamente plano, elevado, e aqui eu tenho uma borda, uma quebra, né? Onde o relevo começa a descer, né? Que é o início do vale. Então, tem essa simbolização aqui, que é da forma da borda. Aqui, os canais que têm maior concentração de fluxo, maior transporte de sedimentos, eles são identificados como o Vzinho aqui, associado. Aqui aparece uma crista também, ó, que é essas características, essas feições mais angulares, né, que tem, não é uma área plana que de repente desce, né, é um morro, né, com vertente dos dois lados, então ele recebe, né, o símbolo para os dois lados. E nesse caso aqui, essas características geomorfológicas foram combinadas com a declividade, ou seja, com a inclinação do terreno. Então, por isso fica bem evidente essa questão, por exemplo, da borda aqui da borda de tabuleiro aqui, né, da região mais plana, mais elevada, até a quebra aqui de entrada do Vale do Rio, né? Então, o Vale do Rio se destaca bastante aqui. E por isso, né, essa feição aqui parece óbvia, né? Essa representação aqui parece óbvia, mas vocês vão ver em outros mapas, né? Os mapas geomorfológicos em geral, eles não têm a coloração da declividade de fundo. E com relação aos segmentos de vertentes, né? Então a gente indica o que é uma vertente plana, uma vertente convexa, né? E uma vertente côncava. E o que é importante separar, né? A vertente plana, em geral, ela está sujeita a erosão superficial, né? As vertentes coletoras são aquelas que concentram a água dentro e as vertentes difusoras são aquelas que distribuem a água, né? Então, tanto vertentes convexas como côncavas, elas podem ser coletoras ou difusoras, tá? Isso num estudo de maior detalhe, se eu estiver fazendo agricultura de precisão de uma área, é importante identificar esses tipos de vertentes, porque as características de erosão são diferentes em cada uma delas. Então, vendo aqui um exemplo, né, da região de São Francisco de Paula, a gente tem um mapa aqui, e a gente pode ver, né, nesse mapa várias feições aqui, né? A gente pode ver que tem 3 cores diferentes, e aqui, ó, aparecem alguns símbolos, DT 413, DA, né, 455, mas vocês podem ignorar o número, tá? Vamos pensar só no que é o DT, o que é o DA. Pensem aí essas feições geomorfológicas, né, esses grupos que recebem o símbolo D, são de quê? Que recebem a nomenclatura D. São feições de denudação, de dissecação do terreno, ou seja, são áreas mais fortemente erosivas, tá? E aqui, ó, já perto de Igrejinha, tem esse vale aqui de Três Coroas, né, que é famoso pelo rafting, e aqui a gente tem uma feição de A, né, de acumulação. Então, a gente tem aqui DT, DA, né, são essas 3 formas gerais, né? DA, DT e AC. Aí a gente vai lá naquela tabelinha, tá? Feições de acumulação, A, e o que eu tinha era um AC. Então, FM, FM, L, FL, E, o que me interessa é esse aqui. Ou seja, naquele vale lá que atravessa Três Coroas e Igrejinha, que tem uma feição, um grupo geomorfológico ali de acumulação, é uma acumulação originada de depósitos coluviais ou de enxurrada, ou seja, não é um depósito fluvial, são depósitos mais volumosos, mais agressivos.
as feições de dissecação, né? Então, a gente tinha D, T e DA, né? DT, feições de dissecação, né? De denudação, erosivas, com topo tabular. E feições DA, feições de erosão aguçadas, né? Vamos voltar para o mapa para ver. Então, a gente vê aqui, ó, a região de São Francisco de Paula é uma região DT. Se vocês observarem, assim, ela tem o topo tabular e tem essas bordas aqui de tabuleiro bem marcadas, né? Essas bordas de tabuleiro que estão aqui. Essa região aqui, ó, que é DA, topo aguçado, vocês vão ver, ó, que dentro dela tem várias dessas vertentes, dessas escarpas indicadas aqui, né, que são escarpas com caimento para os dois lados, ou seja, um topo aguçado, né. Então, essas áreas DA são essas áreas de topo aguçado. Esse símbolo aqui, ó, o Vzinho, ele está indicando, né, que tem um aporte sedimentar forte aqui, né, uma área, um vale bem incisivo, né, e a orientação, né, do fluxo é para lá, como se isso aqui fosse uma seta, né. Então, significa que a água está correndo para lá. Então, se a gente olhar aqui, né, esse símbolo, os Vzinhos aqui, né, vale ou sulco estrutural, um vale acentuado, a borda do terraço fluvial, que aparece ali. Se eu não me engano, aparece essa aqui do Morro Testemunho também, talvez de movimento de massa, vamos ver. Então, nessa região aqui, ó, aqui tem realmente de Morro Testemunho. Aqui também tem, ó, alguns morros testemunhos, mas de movimento de massa não aparece, né? Só aparece esse vale com um depósito assim mais acentuado, né? Próximo à fonte. Vamos ver outro exemplo agora, né? Pegando mais a região litorânea, né? Então, acredito até que é a mesma carta, só que pegando a parte mais litorânea, né? Então, aqui descendo aquela serra lá pela Rota do Sol aqui, pega a região de Maquiné, Arroio Teixeira, Capão da Canoa. Então, aqui, se vocês olharem, ó, já tem outros símbolos, né? Tem muito mais A, né? Muito mais feições de acumulação. Então, tem ATM, acumulação de terraço marinho. AD, AL, né? Tem AC, ATF, ATL. Então, aqui tem vários símbolos diferentes, né, colocados, ATM. Tem vários símbolos colocados diferentes, além de, aqui nessa parte esverdeada, tem as feições ainda de erosão, né, DA e DT, que a gente já viu que é erosão com topo tabular e erosão com topo, né, aguçado, que são essas vertentes para os dois lados aqui. Então, vamos de novo naquela tabela da acumulação. Eu tenho AF, né, planície fluvial, e tenho ATF, que é terraço fluvial. Eu tenho AM, né, acumulação de planície marinha, e ATM, que é de terraço marinho. Também tenho AL, então o A daqui e o L daqui, né? O AL, planície lagunar. Não lembro se tem terraço lagunar, tá? Mas talvez tenha. Então, eu tenho essas feições, né, essas características modelados de acumulação relacionados ao sistema fluvial, ao sistema marinho, ao sistema lacustre, além de ter aquelas feições de dissecação, de denudação da encosta ali da serra, né? Então, aqui, ó, o AL, AD, então, usar AD aqui é a acumulação de dunas, né? Eu esqueci de apontar lá na tabela. Usar D é de dunas, né? A de acumulação, D de dunas. Tenho indicação aqui de Capão da Canoa, dos locais, e também eu tenho muitos símbolos diversos, né? Aqueles símbolos que a gente viu antes, né? Aqui na região verde, encosta escarpada, né? Encosta com topo aguçado. Aqui, borda de tabuleiro, né?
Então, a parte verde escura aqui é mais alta e desce em direção a esse verde claro. E aí a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, tem um topo aguçado, né? Ou seja, tem uma área assim, ali, e aporte sedimentar expressivo, né, para os dois lados aqui, né? Por isso que tem essas setas aqui para os dois lados. Aqui tenho pontos, né, com essa indicação aqui do triângulo. Tenho aqui até no meio da laguna aqui, eu tenho um morro testemunho. No meio da laguna não, desculpa, a lagoa tá aqui. Aqui nessa ponta aqui também da área da serra, né, da área que está sendo dissecada, né, que está passando por um processo de erosão. E tem um morro testemunho aqui. Tenho outros símbolos, né, essas linhas aqui tracejadas e pontilhadas, né. Tenho esse símbolo aqui, o Czinho. Então vamos lá na tabela dos símbolos para ver o que são. Aqui, ó, né, caimento em rampa de colúvio ou pedimento, ou seja, são descidas acentuadas com aporte sedimentar significativo. Esse símbolo aqui, né, movimentos de massa localizados, né, se fosse quadrado seriam generalizados. A gente ainda tem esse símbolo aqui, que nesse caso é de vale, né, eu não estou dentro do mar ainda. Tenho essas linhas tracejadas aqui, ó, cordão ou dique arenoso, tá? Então, tudo aquilo são cordões, né, que foram depositados ali por causa da ação do mar. São areias que foram depositadas ali em função da ação marinha e que formaram cordões litorâneos, né? E tenho também este símbolo aqui, que é das dunas eólicas. E também esse que é dos morros testemunhos. Então, essas feições todas acontecem, né? Aqui tem um morro testemunho, aqui tem morro testemunho. No caso, esse morro testemunho aqui tá dentro da planície costeira, aqui da área de deposição de terraço lagunar, né? Então, tem um morro testemunho aqui, uma área mais elevada que se destaca. Aqui, né, em Arroio Teixeira, aqui eu tenho um cordão de dunas significativo, né? A área litorânea aqui mesmo, onde estão instaladas as praias e tudo mais, é uma região de cordões litorâneos, né, depósito de terraço marinho. E próximo às lagoas, aqui tem os depósitos lagunares, né. Aqui tem um AC de acumulação coluvial, né, provavelmente associada a essas vertentes aqui, essa tendência aqui, essa indicação de que tem movimento de massa nessa área. Então, assim, basicamente, para vocês terem uma noção de como interpretar o mapa geomorfológico, né? Construir um mapa geomorfológico seria outro passo, né? Mas deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas e uma lista de exercícios para vocês testarem estes conhecimentos.